Olá, amigos. Que nosso Deus o abençoe. Vocês que amam verdadeiramente o Filho de Deus e que aceitam as suas palavras e não criticam, que não contrariam as palavras de Deus, que é o seu Filho Jesus. Como diz as Escrituras em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Mas, amigo, o tema que queremos compartilhar com vocês é o questionamento, ou seja, a maioria das pessoas que falam as palavras de Deus questionam suas palavras ou contrariam as palavras de Deus. E aí, amigos, colocam as suas versões e não o aceitam. Põem as palavras de Deus em questão, ou questionam e convertem as palavras de nosso grande Deus e ficam replicando as Escrituras Sagradas. Amigos, as Escrituras de nosso Deus eterna, ou são eternas, ou seja, para sempre. E ela é a verdade de Deus, e ela é Jesus, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja em João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, amigos, as palavras de Deus é eterna, ou são eternas, para sempre, e ninguém pode questionar, replicar ou rebater, ou contraverter, pois ela é a verdade de nosso Deus. Então, amigo, as pessoas simplesmente têm que aceitar ou não ficar replicando, questionando. Como muitos, veja o que vamos mostrar para vocês dentro dessa instituição, seus líderes e seus pregadores questionando, replicando Deus e seu Filho Jesus. Veja, amigos, que nessa instituição todos os seus líderes e seus pastores, ou seja, do Adventismo, questionam, convertem e controvertem e rebatem, chamam Deus de mentiroso, dizem que está escrito, mas não é assim. Tem que ter calma, dizem eles, distorce e por aí vai. Dizem eles. Agora, amigos, para vocês verem como todos dessa instituição são todos iguais. Agora vocês vejam esse cidadão ou criatura replicando, questionando o nosso Deus. Veja em suas pregações ou palestra, é só questionando as palavras de Deus. Veja em um de seus vídeos que o título do vídeo é o inferno e o inferno queimará para sempre. Confira. Veja que esse cidadão acredita em pessoas e não em Deus. Veja que ele diz que Deus é implacável, ou seja, carrasco, e não acredita na eternidade das palavras de Deus. Ou seja, todas as pessoas que falam a palavra de Deus com energia ou clareza, veja que ele falou abertamente
com clareza que para ele não tem razão. Veja a arrogância na capa do vídeo. Agora vejam o vídeo. A Bíblia fala o fogo que nunca se apaga, o fogo do inferno, e que o ímpio vai queimar no inferno. Mas vamos com calma. Eu sei que alguns vão querer fazer vídeo resposta para o que eu vou explicar aqui, que eu vou dar a minha compreensão do assunto. Eu sei que alguns vão vociferar que eu estou diminuindo a punição do inferno e com isso eu estou causando que as pessoas tenham menos temor de Deus, mas não se trata disso, tá bom? Você pode até discordar de mim, desde que saiba fazer isso com elegância e educação, porque um fruto do Espírito, aliás, uma das características do fruto do Espírito é a mansidão. Então, quando a pessoa vocifera demais assim, argumento ad hominem que dão na internet, sei lá, para mim já perdeu a razão. A primeira dificuldade que eu tenho com relação a essa ideia de o fogo perpétuo é aquela pergunta óbvia que muitas pessoas secularizadas fariam. Qual a vantagem, no ponto de vista da justiça de Deus, de ficar mantendo os ímpios queimando por toda a eternidade? Se Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, por que Deus vai manter o ímpio queimando por toda a eternidade? Outro problema que eu tenho com essa ideia de um inferno eterno seria o fato de que, de certa forma, isto seria uma vitória do diabo. Porque o diabo tirou um grupo de criaturas da graça de Deus, levou para o seu reino e prometeu para essas criaturas, é certo que vocês não morrerão, como ele prometeu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, é certo que vocês não morrerão. Se essas criaturas continuam vivendo com ele, queimando para sempre, ele que ganhou, porque ele vai fazer com que um pedaço do universo fique para sempre vivendo separado de Deus. O terceiro problema que eu vejo com essa doutrina do inferno eterno seria o seguinte: vida só existe em Deus, ponto. Não existe vida fora de Deus. Esse é até um argumento que eu uso para explicar por que Deus não é simplesmente um criador passional, porque alguns pensam que Deus, quando fala o seguinte, ou você me aceita, ou você vai queimar no fogo do inferno e ter morte eterna, muitas pessoas pensam que Deus é como aquele namorado possessivo, aquele rapaz maníaco, que chega para a menina e fala assim, ou você me namora, ou você vai ser minha namorada, senão eu vou matar você. E qualquer um vai recriminar a atitude daquele louco. Ele não tem direito de fazer aquilo. Será que Deus também não estaria fazendo como esse louco? Ou vocês ficam comigo ou vocês vão morrer? Aí agora eu volto para o tema do inferno. Se os ímpios vão ficar queimando por toda a eternidade no inferno, das duas uma. Ou existe vida fora de Deus, ou Deus está no inferno também. Porque se só existe vida em Deus, como é que alguém vai viver para sempre queimando se ele está fora de Deus? Ele está na impiedade. Ou o inferno também faz parte do ser de Deus? Isso é muito complicado. Então, falar que os ímpios vão queimar para sempre na ausência de Deus não faz sentido, porque vida só em Deus. Você percebeu que eu não posso pegar todas as expressões idiomáticas da Bíblia e literalizá-las, senão eu sou obrigado a entender que Jerusalém estaria queimando até hoje. E eu, Rodrigo, enquanto arqueólogo, fui lá e vi o local do incêndio profetizado em Jeremias e testemunhado em 2 Crônicas 36, e o fogo não está. Eu vejo a cinza dele, mas o fogo não está aceso até hoje. Judas, no verso 7, fala da destruição de Sodoma e Gomorra. E fala assim, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do fogo eterno. Exemplo de um fogo eterno. Eu pergunto para você, Sodoma e Gomorra estão sendo queimados até hoje? Percebeu? Então, quando a Bíblia fala o fogo que nunca se apaga, o sentido não é esse. Salmo 37, versículo 2. Quando fala da destruição dos ímpios, diz assim, eu vou ler o verso 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Aí quando a gente vai no verso 9 e verso 10 do mesmo salmo, diz assim, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar
onde eles estavam e não os encontrará. Ora, se os ímpios vão ficar queimando para sempre no inferno, como é que eu explico essa passagem que eles serão exterminados e já não existirão? Então não faz sentido essa questão de ficarem queimando para sempre. Então, amigos, agora queremos que você confira conosco o que o Senhor Jesus disse quando os judeus estavam questionando o Senhor Jesus. Veja em João capítulo 8, versículo 43, 44 e 45, que diz: porque não entendeis a minha linguagem ou minhas palavras, por não poderdes ouvir minhas palavras. Versículo 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja no livro de Mateus 23, versículo 33. Veja que quando o Senhor Jesus censura os escribas e fariseus, quando eles faziam suas controvérsias ou questionavam suas palavras, veja o que diz Jesus: serpente, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Então, amigos, vocês viram que Jesus falou abertamente com toda a sua franqueza, ou seja, a sua palavra é eterna, que todos aqueles que questionar suas palavras não escaparão da condenação do inferno. Então, amigos, o inferno é eterno, porque o inferno vai ser lançado no lago de fogo, como diz as Escrituras de nosso Deus, depois da volta do Senhor Jesus. Veja, amigos, que o próprio Jesus disse isso no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 43 e 44, que diz: se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno no fogo que nunca se apaga. Versículo 44. Onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, amigo, vocês viram que as palavras de nosso Deus são eternas. E elas são a verdade de Deus. E são elas o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Ninguém tem o direito de questionar, replicar, controverter, contrariar e por aí vai. E quando esse cidadão está contrariando, ele está simplesmente contrariando Deus. Então, amigo, vocês vejam que o Evangelho de Deus é eterno. Ou seja, suas palavras, como está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, amigos, vocês viram que a palavra de Deus é eterna. E vocês também viram que este cidadão está contrariando as palavras de Deus.
ou seja, Rodrigo Silva. Vocês, amigos, também viram Rodrigo Silva dizer que as pessoas que falam áspero, ou seja, com franqueza, não têm a sua aprovação. Será que esse sujeito é mais grande que Jesus? Mas, amigo, quem é esse sujeito que pode aprovar ou desaprovar as Escrituras de nosso Deus? Veja que Jesus, ele não aprova. Ou seja, Jesus não tem a sua aprovação. Ele não aceita as palavras de Jesus. Quando diz que é eterna, pois Jesus falava áspero, claro e direto, para aqueles que questionavam ou contrariavam as suas palavras, como já citamos. Mas então, amigos, quem é este cidadão que aprova ou desaprova as palavras de Deus? Veja que Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 33 e 34, que diz: raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas, sendo mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Versículo 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Versículo 37. Porque por tuas palavras serás condenado. Então, amigo, o diabo vai ser lançado no lago de fogo para todo sempre, ou pelos séculos dos séculos. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Bom, amigos, ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Em 1989, no interior da Sibéria, geólogos trabalhavam abrindo um enorme buraco de 14,4 quilômetros de profundidade, quando as brocas começaram a rodar muito depressa, indicando que tinha chegado a uma enorme caverna.
O responsável pelo projeto, Dr. Dmitry Yazakov, afirmou: os sensores térmicos acusaram um aumento brusco na temperatura de 2.000 graus Fahrenheit. Descemos então um microfone projetado para detectar os sons das placas teutônicas em movimento, mas ao invés dos sons das plataformas, o que ouvimos foram gritos, vozes humanas gritando de dor. Num primeiro momento, achamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, mas quando fomos verificar, nossas piores suspeitas se confirmaram. Os gritos estavam lá embaixo, e não era um grito ou alguns gritos. Eram gritos de milhões de seres humanos. Como comunista, eu não acredito no céu ou na Bíblia. Mas, como cientista, eu agora acredito no inferno, disse o Dr. Yazakov. Desnecessário dizer o quão chocado ficamos com a tal descoberta. Mas nós sabemos o que vimos e sabemos o que ouvimos. E estamos absolutamente convencidos de que perfuramos os portões do inferno. Ouça agora os gritos que eles ouviram e gravaram.